Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo, Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh. O Neil Walsh, então, que escreveu esse livro, ele diz que lendo esse livro a gente vai entender que Deus tem, vai poder entender se Deus tem senso de humor, se o inferno existe, quem foram Buda, Jesus e Krishna e o que é afinal o amor. E ele almeja mostrar ao mundo que todos podem conversar com Deus a todo instante e que a questão não é com quem Deus fala, mas quem está disposto a ouvi-lo. Porque ele explicou também aqui que esse livro é o diálogo que pode mudar a nossa vida, mas se a gente estiver lendo esse livro, assimilando essas informações de mente e coração abertos. E aí, nós estamos aqui na primeira parte do livro, em que o Neil está começando então a fazer aquelas questões, colocar as perguntas para Deus, e Deus está respondendo assim de forma muito completa mesmo. Por exemplo, a pergunta anterior deu 2 vídeos, acredito, que é a pergunta por que o mundo se encontra nas condições atuais, que terminou ali no vídeo anterior, e ele termina dizendo, Deus termina a resposta dele dessa forma: vocês vieram a este mundo sem nada a aprender, só tem de demonstrar o que já sabem. Ao demonstrá-lo, vocês se recriam por meio das suas experiências. Dessa forma, justificam a vida, dão-lhe um objetivo e tornam-na sagrada. Então, depois que Deus explanou, disse, explicou como é que a gente cria coisas calamidades, coisas que a gente não gostaria de viver, como é que a gente cria sofrimento, e Ele, porque nos deu livre-arbítrio, não pode interferir, não pode mudar, porque senão não valeria, não ia haver a experimentação, que é porque nós viemos aqui, como Ele já explicou nas páginas anteriores. E aí então o Neil continuou perguntando: o senhor está dizendo que todos os eventos ruins que nos acontecem foram escolhidos por nós? Quer dizer que até mesmo as calamidades e os desastres mundiais são em algum nível criados por nós para que possamos experimentar o oposto de quem somos? E se for assim, não há um modo menos doloroso para nós mesmos e para os outros de criar oportunidades de nos experimentarmos? Uma pergunta que eu acredito que todo mundo já fez, né? Primeiro aquela pergunta, por que Deus deixa que acontece? Aí se a gente entende, não, Deus não deixa que acontece, Deus apenas não interfere, Deus apenas respeita o nosso livre-arbítrio, porque somos nós que estamos criando. Inconscientemente, porque a gente veio para experimentar o outro lado, o lado escuro da força, a gente veio para experimentar a polaridade negativa, por isso que essa realidade ela é como é. E aí então ele pergunta, então não há uma forma um modo menos doloroso então de fazer esse aprendizado, essa experimentação? E aí vamos ver o que Deus diz. Você fez várias perguntas e todas são boas. Vamos responder uma de cada vez. Vamos por parte ali. Deus fala então para o Neil Walsh. Não, nem todas as coisas que lhes acontecem e que chamam de ruins são escolhas de vocês. Não no sentido consciente, que é aquele ao qual você se refere. Todas elas são criações suas. Ou seja, é porque a gente fica tão, eu acredito, ligado, voltado, como que diz? A gente fica ali, então, a palavra sumiu agora, mas a gente identificado, obrigada, com o lado, com o externo, como explica Saint Germain no livro de ouro de Saint Germain, a gente esquece que a gente é a presença eu sou e que essa presença eu sou, ela é a perfeição, e a gente se identifica com o imperfeito, e aí a gente vai criando ali inconscientemente. Mas ele diz, não é tudo que a gente escolhe conscientemente, porém tudo é criação nossa, ainda que inconsciente. Vocês estão sempre envolvidos no processo de criar, em todos os momentos, todos os minutos, todos os dias. Como podem criar, veremos mais tarde. Por enquanto, aceite apenas a minha palavra. Vocês são uma grande máquina criadora e produzem uma nova manifestação tão veloz quanto o pensamento. Professor Hélio Couto diz que é assim, pensou, criou. Pensou, criou. Ocorrências, condições, situações, tudo isso é criado pela consciência. A consciência individual é muito poderosa. Podem imaginar o tipo de energia criativa que é liberada quando 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome. E a consciência das massas?
é tão poderosa que pode criar ocorrências e situações de importância e consequências mundiais. Aquilo então da gente perceber o quanto é importante a gente estar vibrando sempre na perfeição da nossa presença. Eu sou, como Saint Germain já explicou, porque se a gente se identifica com aquilo, está todo mundo falando uma coisa negativa, é como aquela coisa mesmo de uma pessoa, de alguém dizer, ah, foi esse que fez tal coisa. E aí todo mundo começa a linchar e eu chego, eu estou vendo que está todo mundo batendo, eu também bato, porque eu não... Eu só vou levada, é a massa, é a consciência da massa que faz então, que tem consequências mundiais. Não seria certo dizer, não do modo a que você se refere, que vocês escolhem essas consequências. Não as escolhem mais do que eu as escolho. Como eu, vocês as observam e decidem quem são em relação a elas. Vocês as observem, e a resposta que a gente dá é a que a gente mostra, se a gente está identificado com o externo que está criando isso, a calamidade, mais uma vez citando Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, ele explica isso, ou se naquele momento ali a gente pensa, não, eu não sou isso. E de uma outra forma, a professora Lucilena também disse que a gente pode fazer uma lista também daquilo que a gente é. Eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou claro e objetivo, eu sou alegre. E aí, de repente, começo a ser ranzinza, começo a ficar falando mal de todo mundo, começo a mentir. Aí eu vou lá, vou ali na minha lista e vou vendo, eu sou... Não, isso não sou eu, esse não sou eu. Eu sou a presença, eu sou, que é a perfeição. Como, mais uma vez citando, Saint Germain explica no livro de ouro de Saint Germain. Então é isso, ele diz, a gente não escolhe, nem ele escolhe. Mas como eu, vocês observam a coisa e decidem quem são em relação a elas. A gente decide qual é a nossa reação. Entretanto, não há vítimas nem algozes no mundo, e você tampouco é uma vítima das escolhas dos outros. Gente, que legal isso, né? Até quando ele falou ali nas páginas anteriores que a gente, muita coisa que a gente vai nos acontecer, né? Por causa daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, aí fica até difícil, o meu comentário ali foi isso da gente ficar, eu sou assim porque meu pai me fez assim, porque meu pai me bateu, porque meu pai bebia, porque minha mãe me abandonou. E me vem agora até a história da Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais ricas do planeta e mais bem-sucedidas, ela mesma diz, em todos os setores da vida dela, não é só o financeiro, e ela foi abandonada pela mãe, foi criada pela avó, e se ela tivesse se identificado, então, tivesse entrado ali no grupo dos frascos e comprimidos, ela seria hoje quem ela é? E ela diz ali, com relação àquele poema Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esqueci o nome dele agora, que tem um livro do Napoleão Hill que eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ela diz que ela descobriu aquele poema quando ela tinha 8 anos e ela já não entendeu pela tenra idade dela a profundidade das palavras, mas ela gravou, ela escreveu e colou no espelho, e hoje ela entende que esse poema quer dizer eu sou responsável, ou seja, em algum nível, todos vocês criaram o que dizem que detestam e, por conseguinte, o escolheram. Então, eu acredito que outra coisa e tampouco você é uma vítima das escolhas dos outros. Então, não é porque minha mãe me abandonou, porque o meu pai bebia, porque o meu pai me batia, porque eu nasci na favela, porque eu nasci preta, porque eu nasci mulher, numa sociedade em que é melhor ser branco e homem. Esse é um nível avançado de pensamento que todos os mestres atingem mais cedo ou mais tarde. Porque somente quando eles aceitam a responsabilidade por tudo é que podem ter o poder de mudar parte disso. Enquanto você nutrir a ideia de que há algo ou alguém fazendo isso com você, não terá o poder de fazer nada a respeito. Somente quando disser eu fiz isso, eu me responsabilizo, poderá ter o poder de mudá-lo. Aquela coisa, então, enquanto a gente estiver ali preso naquele quartinho escuro que só está nos fazendo mal e a gente ficar esperando, batendo na porta, gritando, vem abrir, vem abrir, vem abrir, a gente não entende
que a chave está do lado de dentro e que só a gente pode decidir abrir e sair, enquanto a gente ficar esperando que o de fora venha, então a gente não vai poder mudá-lo. Só quando a gente admite, fui eu que abri, fechei, eu que tenho que pegar a chave, que entrei, fechei, eu que tenho que pegar a chave e abrir para poder sair. É muito mais fácil você mudar o que está fazendo do que mudar o que os outros estão fazendo. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é saber e aceitar que você escolheu o que ela é. Se não puder aceitar isso em um nível pessoal, admita-o por meio de sua compreensão de que nós somos todos um. Tente então criar a mudança não porque algo está errado, mas porque não é mais uma afirmação exata de quem você é. Então aqui, se a gente ainda não consegue aceitar que tudo é responsabilidade nossa, que tudo aquilo que está machucando mesmo foi a gente que criou, escolheu ali em um momento, inconsciente como ele está dizendo, a gente não escolhe sofrer conscientemente, a gente não é masoquista. Mas aí se a gente não consegue aceitar isso ainda, então a gente deve tentar criar mudança, não porque a gente está errado, mas porque não é uma afirmação errada de quem a gente é. Porque a gente sabe que nós somos seres infinitos divinos, nós somos a presença eu sou, que é a perfeição. Então se a gente está vivendo coisa fora da perfeição que está nos fazendo sofrer, então vamos pedir para criar a mudança, não porque a gente não entende ainda que fomos nós que criamos, a gente ainda não consegue se responsabilizar por isso, mas porque isso não é quem a gente é. Vai ali na lista que a professora Luciana ensinou a fazer, esse que está mentindo, esse que está provocando raiva, esse que está criando violência, esse que está colocando vídeos que incitam um contra o outro no TikTok, no YouTube, no Instagram, esse que está fazendo com que esse que tá vendo o outro só como um adversário, esse sou eu? Não, esse não sou eu, porque nós somos todos um e o todo é a perfeição. Há apenas um motivo para fazer alguma coisa, uma afirmação para o universo de quem você é. Usada desse modo, a vida passa a criar o eu. Você a usa para criar o seu eu como quem você é e quem sempre desejou ser. Também há apenas um motivo para desfazer alguma coisa. Ela não ser mais uma afirmação, desculpem. Também há apenas um motivo para desfazer alguma coisa. Ela não ser mais uma afirmação de quem você deseja ser, não o refletir, não o representar. Então ele dizendo que há apenas algum motivo para a gente tentar desfazer alguma coisa. Se a gente vê que essa coisa não nos representa, essa coisa a gente não deseja, essa coisa não reflete a nossa verdadeira essência. Se você quiser ser corretamente representado, deve tentar mudar tudo em sua vida que não se encaixa na imagem que deseja projetar na eternidade. Aquilo que a professora Lucilena diz, qual é a imagem que eu desejo deixar, qual é o rastro que eu desejo deixar atrás de mim, é um rastro de calamidade, de guerra, de coisas negativas ou é um rastro de luz? No sentido mais amplo, todos os eventos ruins, entre aspas, que acontecem são escolha sua. O erro não é escolhê-los, mas chamá-los de ruins. Porque ao fazer isso, você chama o seu eu de ruim, já que os criou. Meio complexo e simples, não é? Se a gente está dizendo que a coisa é ruim e fomos nós que criamos, e ele está dizendo que tudo passa para a gente entender isso. E aí então a gente está dizendo que o nosso eu sou é ruim. Saint Germain explica isso. Se a gente classifica o que está acontecendo também o outro de ruim, a gente está dizendo que o nosso eu, Deus, é ruim. Esse rótulo você não pode aceitar. Portanto, em vez de rotular o seu eu como ruim, nega as suas próprias criações. Não entendi essa frase aqui, mas está escrito exatamente desse jeito, então eu acredito que quer dizer que cada vez que a gente rotula o nosso eu como ruim, a gente está negando aquilo que a gente mesmo criou. É essa desonestidade intelectual e espiritual que o deixa aceitar um mundo em tais condições. Se você tivesse de aceitar, ou pelo menos tivesse uma forte sensação interior de responsabilidade pessoal pelo mundo, este seria um lugar muito diferente. Sem dúvida seria, se todos se sentissem responsáveis.
Por ser tão óbvio, é que esse fato se torna tão doloroso e irônico. Olha, com certeza, acredito que quando essa ficha cair inteira, quando a comunicação se fizer mesmo ali, quando a gente entender que se a gente se responsabilizar tudo, se responsabilizasse, tudo seria diferente, a gente vai achar até, vai ser doloroso que a gente sofreu, mas vai ser engraçado também, vai ser meio cômico, né? Poxa vida, se eu tivesse entendido que era eu que estava criando e começasse a mudar em mim, e eu sei que quando eu mudo em mim, a única forma de mudar o outro é com o meu exemplo. Aí todo mundo se responsabilizasse também. As calamidades, os desastres naturais do mundo, seus tornados e furacões, vulcões e enchentes, desordens físicas, não são especificamente criações suas. O que você cria é o grau em que esses eventos afetam a sua vida. Há eventos no universo que nenhum voo da imaginação poderia afirmar que você provocou ou criou. Esses eventos foram criados pela consciência combinada do ser humano. Todo mundo, criando junto, produz essas experiências. O que cada um de vocês individualmente faz é passar por elas, decidindo o que significam para vocês, se é que tem algum significado, e quem e o que vocês são em relação a elas. Então, ele dizendo que todo mundo criando junto produz essas experiências desagradáveis. Mas é por isso que a gente vê também quando tem calamidades, que tem sempre o lado da luz trabalhando, e aí pessoas convocando para um determinado horário, todo mundo parar por alguns minutos e fazer uma meditação, todo mundo unido, todos os corações unidos para reverter isso também, porque assim como a gente tem força para criar o que a gente não gosta, aquilo que ele diz que não é para chamar de ruim, porque senão nós estaríamos negando a perfeição que nós somos, mas a criar aquilo que está fazendo sofrer, a gente também tem força para criar, como ele falou ali atrás também com relação à saúde, a gente tem força para criar o bom também, para criar a perfeição. Dessa forma, vocês criam coletiva e individualmente a vida e os tempos que estão experimentando, e o objetivo é a evolução da alma. Eu vou ficar aqui, gente, porque eu acredito que já deu bastante, como é super interessante as respostas tão completas de Deus. Ele não responde com sim e não, é legal conversar com Deus. Aí então, vamos ver como é que continua a resposta dele para essa pergunta então do Neil Walsh, que começou. O Senhor está dizendo que todos os eventos ruins que nos acontecem foram escolhidos por nós. Vamos ver como é que vai continuar, falta mais um trechinho aqui da resposta dele. E depois a gente vai ver o que é que o Neil Walsh vai continuar perguntando, tá bom? Eu espero que você esteja gostando tanto quanto eu estou gostando de ler, que os meus comentários possam estar ajudando na compreensão. Se não tiver, se você entendeu qualquer coisa diferente do que eu falei, primeiro eu digo que o que eu digo é só aquilo que eu entendo que seja, mas nem estou dizendo que é a verdade, é só aquilo que está vindo para mim, até porque a verdade absoluta não existe nessa realidade relativa. E aí, se você quiser me mandar a sua opinião em mensagens, vou ficar super feliz também. Se você quiser compartilhar e deixar o seu like, também muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal, que tem outros livros como esse. E se você quiser, aproveita e se inscreve, tá? Obrigada, tchau.